Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos a 9 dias do nosso estudo, confiando em Deus no sofrimento. Lamentações, capítulo 4, as grandes aflições de várias classes de pessoas. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje através da sua palavra. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obras das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar, os meninos pedem pão e ninguém o dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, os que se criaram em carmesim abraçam o esterco, porque maior é a maldade da filha do mau povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume, não se conhecem nas ruas, a sua pele se lhes pegou os ossos, secou-se e tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada, mais ditosos, são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles, imundo! Desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Estão chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro das nossas narinas, ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegre-te, ó filha de Edom, que habita nas terras de Uz. O cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Minhas queridas, embora a leitura de ontem de Lamentações 3 nos tenha trazido uma forma de alívio e esperança, somos levadas de volta a uma realidade dura de sofrimento desumano no capítulo 4. Os babilônios invadiram Jerusalém, caçaram seu povo e os levaram cativos. Destruíram ainda mais cidades em Judá, deixando a região totalmente devastada e as pessoas em condições desumanas. O autor do livro continua a lamentar as circunstâncias que o cercam e nós continuamos a aprender e a praticar a lamentação juntamente com ele. Judá buscou em vão por ajuda, ao suplicar auxílio ao Egito, mas o Egito se retirou e deixou Judá sofrer a invasão babilônica. Frequentemente nós buscamos ajuda nos lugares errados e em vão.
Nossos olhos ficam cansados, ficamos desencorajadas e no fim percebemos que nenhuma das coisas que buscamos podem nos salvar. Talvez nós também tenhamos amigos e mentores como o profeta Jeremias nos dizendo para olhar para o Senhor, nos voltar para Ele e pedir a sua ajuda, mas recusamos. Parece muito insignificante conversar com Deus sobre isso, ou talvez não sabemos como nos aproximar de Deus com aquilo que está em nossos corações. Essa atitude pode nos surpreender quando se trata de lamentação. Não entendemos o que está acontecendo, não vemos esperança e parece que Deus está calado. Queremos gritar e perguntar por quê? Até quando, Senhor? Mas não temos certeza de que essas explosões sejam apropriadas ao falar com o Criador dos céus e da terra. A lamentação constrói um caminho para o coração pesado e sofrido se aproximar do trono da graça. Ela não somente permite, mas encoraja o crente a vir para o Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas, e compartilhar suas queixas. Ele é o nosso Pai Celestial e Ele ama profundamente os seus filhos. Nós admitimos e nos arrependemos de buscar ajuda em todos os lugares errados. Nós nos lembramos de quem Deus é e proclamamos mais uma vez sua santidade, independentemente das nossas circunstâncias. Deus é a verdade e o que Ele diz é verdade. O sofrimento ao nosso redor pode ser avassalador. A resposta certa é a fé no Senhor, que controla todas as coisas. Nós podemos louvá-lo por nos dar voz em tempos assim. A voz e a prática da lamentação. Querida, se até agora você não entendeu o que estamos fazendo aqui nesse estudo, nesse devocional, intitulado Confiando em Deus no Sofrimento, aqui estamos aprendendo a não murmurar. Qual é a diferença da murmuração e da lamentação? A murmuração é a reclamação baseada na ingratidão e na mentira. Deus não fez, Deus não vai fazer, não é? Isso é uma murmuração, e dizer que Deus não fez é uma mentira. Dizer que Deus não vai fazer também é outra mentira. Nisso, mas lamentação fala que Deus não está ouvindo. Não, lamentação é um questionamento. Parece que Deus não está ouvindo, mas você pode observar que toda lamentação, ela tem um contexto total voltado para a verdade, que é uma narração dos fatos ocorridos. Porque quem lamenta não é cego, não é enganado, não esconde a verdade. Quem está lamentando está dizendo: estamos nessa situação porque nos afastamos do Senhor. Não é isso que Jeremias está dizendo? Quando você ouve ou lê lá os salmos e vê as lamentações do salmista, você observa a mesma forma, a mesma narrativa. Ele narra o fracasso, o pecado, a confiança do ser humano em outras coisas a não ser no Senhor. Mas ele sempre vai se voltar para Deus dizendo: mas o Senhor é bom, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Até aqui, quando Jeremias em Lamentações está dizendo: o Senhor falou, e o que é que Deus falou? Que viria com vara, que viria com correção, e de fato Deus cumpriu. Ele está dizendo: o Senhor disse que faria isso e o Senhor fez. Eu não estou aqui me queixando de algo que o Senhor não fez. Ele está dizendo: eu estou aqui falando para o Senhor que o que o Senhor fez é terrível, mas o Senhor só fez porque a gente não ouviu. É necessário observar na nossa oração, na nossa fala, no nosso suspiro, no que estamos pensando, se estamos lamentando ou murmurando. Repito, murmuração é baseado em reclamações de um coração ingrato que não sabe agradecer e que todos os seus questionamentos estão fundamentados em mentiras. Lamentações, pelo contrário, todo o seu envolto, todo o seu contexto, toda a sua estrutura é forjada de verdade. Você pode contar para Deus o que você está sentindo, você pode contar para Deus o seu contexto, mas baseado nas consequências da verdade. Ou seja, estou nessa situação por causa disso. Entende, querida? A lamentação, ela sempre termina com frases como essa: mas o Senhor faz, o Senhor é, o Senhor disse e o Senhor fez, o Senhor está fazendo. Ou aquelas orações que mesmo não estejam dizendo o Senhor faz, é aquela oração que diz assim: mas eu creio
que o Senhor fará. Por quê? Porque a lamentação, ela não te cega em relação àquilo que você sabe sobre Deus. A murmuração, sim, ela te faz esquecer quem é Deus. Então, voltando, quem lamenta, quem ora a lamentação, nunca se esquecerá da verdade. Qual é a verdade? Deus é. E outra coisa que não pode ficar encoberta é a verdade dos nossos atos, dos nossos sentimentos e dos nossos corações e de quem somos de fato. Na lamentação, a verdade, ela não fica encoberta, não é camuflada, não é escondida, não é meia verdade, não. A verdade é a verdade. Já na murmuração, a mentira impera. Amém? Dá uma observada na sua vida, no que você tem orado, e, se for necessário, arrependa-se e mude de murmuração para lamentação, porque lamentação é bíblica. Hoje, deixo para você fazer essa oração. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!